Graça, paz e misericórdia da paz da parte de Deus. Este prelúdio tocado pelo Ed agora expressa a real motivação que nos traz à presença de Deus, na casa de Deus, com o povo de Deus. É desejo espiritual de adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. É o que viemos aqui fazer, adorar ao Senhor. Te ver, tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste a terra que criaste, e por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca
És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. De fato, Ele é maravilhoso para cada um de nós. E onde quer que estejamos, estamos sempre na disposição da graça como adoradores do Senhor. Corpo e família, onde Cristo é o cabeça da igreja. Família conquistada lá no Calvário com o seu precioso sangue. Novo nascimento, novo coração, nova vida. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado em Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Oh, glória a Deus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Querido irmão. Tudo isso é possível porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E por ser possível a um pecador que era perdido
ser remido para ser morada de Deus, templo de Deus. E dizer, sem falsa modéstia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Eu sei que as minhas orações são atendidas não porque tenho algum mérito, mas o Espírito intercede por mim, por você, por nós, com gemidos inexprimíveis. Então nós louvamos a Deus pelo Paracletos, pelo Consolador real, pelo Santo Espírito de Deus, que vive no coração do crente, então, que vive no nosso coração. Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. A intercessão do Senhor nos alcança, nos alcançou e nos alcançará. E a bênção de Deus será derramada em cada vida e em cada coração, sempre por tua intercessão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, mas só
porque estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei o que devo pedir. São tantas as necessidades que enfrentamos no nosso dia a dia, que das muitas, algumas nos abatem de uma forma impiedosa e às vezes até nos adoecem. Não vamos usar aqui que cansamos, enfraquecemos, mas não desistimos, porque nós temos o brilho de Cristo em as nossas vidas. O brilho de Jesus resplandece em o nosso viver, a ponto de alcançarmos vidas a se renderem e receberem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Liga e desliga a mesa outra vez. Liga e desliga a mesa aqui na frente. A mesa. Os problemas técnicos que acontecem. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Ele está no controle de todas as coisas. Amém. Ele é o poder, a honra e a glória. Então nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Nós vamos orar ao Senhor. Pedir ao Senhor a sua infinita bondade e misericórdia. Amém. Ora, Ludmila. Senhor Deus, ó Pai querido, quero te agradecer, Pai, porque estamos na tua casa, Senhor Deus. Estamos aqui te louvando, te exaltando. A esse Senhor toda a honra, toda a glória, toda a majestade. O Senhor Deus é tremendo, Pai, nas nossas vidas, ao ponto de enviar seu único Filho, Jesus Cristo. E o seu Filho morreu na cruz do Calvário ali, Senhor Deus, e verteu todo o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, para que as nossas vidas fossem alcançadas por Ti, Pai. E é motivo, Senhor Deus, de estar agradecendo por isso e nunca se esquecendo do seu sacrifício ali na cruz, Pai, por amor a mim, por amor a nós, Senhor Deus, e por
todos aqueles, Senhor Deus, que estão no mundo e que precisam da sua misericórdia, da sua salvação, do seu imenso amor, do seu perdão, do seu aconchego nas horas difíceis, Senhor Deus. O Senhor Deus tem sido o nosso amigo, o nosso protetor. O Senhor Deus tem sido tremendo, Pai, nas nossas vidas. E nessa hora eu quero te agradecer, Pai, por esse culto que prestamos ao Senhor Deus, toda a honra, toda a glória, Pai Santo, toda a majestade, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por estar falando contigo. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado, os livramentos, enfim. Obrigado pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. É assim que eu oro, agradecida em nome de Jesus. Amém. 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 Nós estamos com algum problema técnico aqui. A igreja pode se assentar. Agora não dá para corrigir. Nós cantamos 3 louvores. Se ocorrer um milagre, antes do pós-lúdio, nós cantaremos. Se estivesse saindo, sairia aqui lá no retorno. Não saiu, não tem problema. Vamos louvar. Vem aqui. Pode erguer. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos sua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis que achego ao teu trono em nível mais finito, ao intangível, no teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de
ó Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o Senhor. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Graças a Deus. Os nossos problemas aqui às vezes são técnicos. E como é eletrônico, não mecânico, às vezes ao vivo acontece alguma coisa. Mas dos males, o menor. Nossas vidas estão nas mãos do Altíssimo. Vivemos para o louvor da glória de Deus. Estamos na obra de corpo, alma e espírito, vivendo segundo a vontade de Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, hoje nós falaremos sobre mais um personagem bíblico dentro da temática envolvimento versus comprometimento. E falaremos nesta noite sobre o tema a resistência. E a resistência que empregamos aqui, ela tem uma conotação positiva, embora este personagem ele entra em uma história bíblica de nosso pai da fé, Abraão, por ser seu sobrinho e de ter ficado órfão e ter sido levado por Abraão para que pudesse ver as promessas de Deus em a sua vida e na vida de um povo que surgiria dele, Abraão. E nós vamos estar vendo o apóstolo Pedro exaltando este sobrinho de Abraão, o pai da promessa, acerca da sua fé em Deus e acerca do seu compromisso com Deus e acerca de uma justiça que vem de Deus. Então, aí em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9, segundo a Pedro, capítulo 2, de 6 a 9. Então, está falando sobre a justiça de Deus e estará falando da justiça de Ló, em meio a uma terra corrompida pelo pecado. A terra era tão corrompida que Deus extirpou da face da terra estes dois povos e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem
impiamente e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Na minha versão, há uma compreensão um pouquinho maior. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando com eles todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras. Eu li o 7 e o 8. Agora o 9, Alex. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Deixa eu repetir. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ô Pai, só o Senhor é Deus. Não dá, Senhor Deus, para tirar da palavra este texto, ignorando os teus feitos, o teu amor e a tua justiça. Não dá, Senhor Deus, para apagar, cauterizar da nossa mente e achar que é tudo comum e é tudo normal, quando que na realidade importa servir, obedecer, honrar e adorar ao Senhor, que nos criou para o louvor da sua glória. Nos abençoe nesta hora. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos em Cristo, quando nós estamos falando acerca do justo Ló, nós vemos também em Lucas capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando de uma condenação pelo simples fato de uma desobediência, de simplesmente olhar para trás, para ver a justiça de Deus na vida dos sodomitas, daqueles que desonraram os seus corpos entre si. A história de Abraão tem dentro dela a história de Ló. Então eu queria convidar você para que estivesse vendo Gênesis, capítulo 19, de 4 a 9. Gênesis 19, de 4 a 9. E antes que se deitassem, cercaram os homens daquela cidade, os homens de Gomorra,
desde o mais moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que a ti vieram para fora? Traze-os fora a nós, para que nós os conheçamos. Então saiu Ló a estes à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Fora vê-las, vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Mas nada façais com estes homens, porque por isto vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daqui. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E apressaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram para arrombar a porta. Amados, é do conhecimento dos irmãos em Cristo que leem a Bíblia de que esta é a segunda vez que Deus vai em socorro de Ló. A primeira vez tinha sido Ló sequestrado com todos os seus familiares, todos os seus servos e todos os seus rebanhos. Por ter anteriormente uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E ali, Abraão, o seu tio, de seu pai falecido, vai ao encontro de Ló e o chama. E como um tio amoroso que é, diz: querido, eu gostaria que você pudesse estar vendo e avaliando sobre essas questões ocorridas entre os nossos pastores e que escolhesse para onde você quer ir. E mostrou a Ló as planícies, e mostrou a Ló os rochedos e as montanhas. E Ló preferiu ir nas planícies em direção a Sodoma e Gomorra. E em um momento da história, quando ocorre o sequestro, e o seu tio sabe, junta ele 318
valentes e vai em socorro para resgatar a Ló. Pode abaixar, que eu estou com o da Ludmila. Abaixa um pouco o dela. Está dando microfonia. Isso. Obrigado. Então, Abraão, com os 318 homens, guerreiam contra vários reis e traz de volta a Ló, sua família, seus servos, seus rebanhos e também os despojos destes reis. E é ali onde entra aquele sacerdote Melquisedeque, em que pela primeira vez é mencionado na palavra de Deus o dízimo. E Abraão dá dízimo de tudo. Então, Abraão livrou a Ló. Como havia um rei em Sodoma que participou deste confronto, Ló entra em Sodoma e ele mora fora, não dos muros, mas na entrada da cidade. E alguns historiadores bíblicos julgam ou creem que Ló exercia naquela cidade um cargo como se de prefeito pela vitória que Abraão teve com os 318 homens, com aqueles reis que sequestraram o seu sobrinho. Mas o fato é de que, com todas estas questões, Ló crescera muito socialmente e era um homem rico, porque fizera uma escolha para o seu rebanho, não julgando fazer uma escolha para si e para a sua família. Neste texto da palavra de Deus, neste contexto bíblico, histórico da palavra de Deus, no desenrolar da história, as nossas decisões implicam em bênçãos ou em maldições. Primeira lição que eu posso compartilhar com os irmãos aqui, em ênfase, é: nem sempre as escolhas para o rebanho é a melhor escolha para a família. Ao julgar as grandes pastagens verdejantes, Ló, ele computou lucros, dividendos, poder e riqueza. Mas foi em uma terra de homens iníquos. E agora, quando nós entramos aqui em Gênesis, capítulo 19, nós vemos que esta escolha levou Ló em um lugar cercado de maldade. Que essa escolha que Ló fez, ele foi para um lugar cercado de injustiça. Por essa escolha que Ló fez, foi cercado de promiscuidade. E aqui, amados de Jesus Cristo, nós entramos
em um tema que é atual, que é a sodomia, o homossexualismo, de que as igrejas ou os teólogos progressistas querem incluir no corpo igreja os excluídos, os sodomistas, os homossexuais. E quando a palavra de Deus é falada aqui, é para que, e Jesus disse lá em 17:32 acerca da mulher e dos acontecimentos, é de que Deus reprova a tal ponto de exterminar da face da terra todos os de Sodoma e de Gomorra. Extermínio de homens, extermínio de mulheres e extermínio de crianças. Mas esse Deus é o Deus de amor? É. Porque se isso não fora feito, nós não estaríamos aqui. Porque procriação é entre homem e mulher. Amados de Jesus Cristo, então, por causa de um rebanho e por falta de sabedoria, Ló avança e chega em Sodoma. E a situação chega a um extremo. E Ló, segundo a palavra do apóstolo Pedro, ele, todos os dias da sua vida, vivia enfadado, como se torturado, no meio de uma geração corrompida. Então nós vemos Ló ali com a sua família, com todos os seus bens. Nós vemos ali Ló em uma posição social elevadíssima, mas vivendo no meio de um povo de uma condição imoral, em uma condição ímpia e injusta. Então, agora chegou a hora de tirar Ló de lá. E agora não é mais o seu tio, e agora não é mais os 318 valentes. Agora são 2 anjos. Que nós podemos ver na palavra de Deus, quando Abraão está sentado debaixo dos carvalhais em Manre, e que vem 3 anjos e o saúdam. E ali, um fica e 2 vão até Sodoma. Fazer o quê? Resgatar a Ló e a sua família. Porque Sodoma e Gomorra será destruída. Por causa de quê? Da impiedade. Não tinha mais como aquele povo se arrepender. Chegou no topo, chegou no ápice, chegou no cume, subiu as narinas de Deus. Mas lá tem o justo Ló. Mas lá tem um homem cercado pela maldade, que não se rompeu. Lá tem um homem cercado pela injustiça, que não se rompeu. Lá tem um homem cercado por homens, mulheres e crianças corrompidos, destruídos. Mas Ló resistiu. É aquilo que a palavra de Deus diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
resistência contra o mal, resistência contra o pecado. Amados de Jesus Cristo, é uma tortura quando se erra, quando se faz alguma coisa sem perguntar a Deus. As planícies, embora sejam boas para o rebanho, são boas para mim e a minha família. Trarão para mim bênçãos ou trarão para mim maldição. Ló entra em Sodoma, nos territórios de Sodoma e Gomorra, rico e com um grande rebanho. Você pode dizer, Ló, vocês juntos, Ló entrou nos termos de Sodoma e Gomorra, riquíssimo, e ele vai sair da mesma forma que entrou? Não. Ele entra rico, mas por ter resistido o mal e não ter se contaminado, e os olhos do Senhor contemplando a situação de Ló, e quando aquela situação foge ao controle, e quando aqueles sodomitas empurram a Ló e querem conhecer aqueles dois varões, aqueles dois anjos que vieram dos céus de Deus, de uma missão de libertação, aquele que resistiu o mal, resistiu à injustiça e vai lá para resgatá-lo. Esse conhecimento não é que chegou dois estrangeiros, como chega lá na cidade do Piauí, onde a Socorro morava, e tem os espias que ficam sondando quem chega e perguntando quem é, o que vieram fazer e de que família são. Não é este conhecimento. O conhecer seria para orgia com os anjos. Eles queriam uma orgia com aqueles dois homens. Por isso que queriam que os trouxesse para fora, para que aquela noite fosse uma noite de orgia. Como Ló é acolhedor, como Ló é hospitaleiro, ele sai em defesa de Deus, como que se Deus precisasse de alguém que o defendesse. Ló era aquele que estava sendo defendido e resgatado da iminente destruição que destruiria com fogo e enxofre a impiedade dos homens. Você vê que por causa da maldade, da injustiça e da promiscuidade, não tem mundo animal, não tem mundo vegetal e não tem mundo mineral que subsiste. Ló ainda ofereceu às suas filhas, que tinham dois namorados de Sodoma e de Gomorra, uma com o seu namorado noivo, pronto para casar, que ainda mantinha a sua virgindade, e eram belas, oferecida aos sodomitas. E eles se recusaram porque eles queriam aqueles dois homens que entraram lá. Não há limite para a promiscuidade. Não há limite para a impiedade. Não há limite para a injustiça. Mas Deus põe a termo. Mas Deus põe limites. Ló não podia, com
aquele grande número de pessoas. Mas Deus pode com tudo e Deus pode com todos. Deus sai em defesa de Ló e cega todos aqueles homens que não podiam sequer enxergar a porta. E a Bíblia diz que eles tateavam, apalpavam. Tamanha foi a cegueira. Eu quero que o irmão Alex coloque para o pastor aí, Gênesis, capítulo 14, de 12 a 16. Gênesis 14, de 12 a 16. Aquele fato anterior. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão, isso caso sobrinho, estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo, trazido de volta para ficar em Sodoma, em um lugar de destaque, no meio de uma geração injusta, no meio de uma geração corrupta. Ó amados de Jesus Cristo, Ló entrou rico e saiu pobre. Todas as suas riquezas viraram cinzas. Os anjos insistem com Ló, que queria ficar. Então nós vemos na continuação do texto da palavra de Deus, ainda havia a possibilidade de tirar de lá para que não fossem destruídos os seus dois genros, que Ló tentou convencer a ir com eles, mas eles não foram. Então os anjos pegaram a mão de Ló, pegaram a mão da mulher de Ló, a mão das filhas de Ló, e retiraram Ló de Sodoma e de Gomorra. E pediram para que eles não olhassem para trás. E os queria levar a um monte. Mas no caminho, Ló suplicou aos anjos que permitissem que Ló fosse a uma cidade próxima. E ali é onde a gente vê, quando estão entrando na cidade, a transformação pela desobediência da mulher de Ló. 19, de 15 a 26. 19, de 15 a 26. 19, de 15 a 26. E ao amanhecer, enquanto do lado de fora estavam os homens cegos tateando, apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém,
demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Na marra, hein? Não foi por vontade própria, mas por promessa de Deus, da sua fidelidade. 18. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida. Cadê o rebanho? Cadê as campinas? Cadê as riquezas? Cadê os genros? Escapa-te por tua vida e não olhes para trás de ti e não pares em toda a etapa da campina. Escapa lá para o monte para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Já saí de Sodoma e de Gomorra, só com a roupa do corpo, minha mulher e minhas 2 filhas. E engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. A tentação de olhar para trás. Eis que agora, aquela cidade está perto para fugir para lá e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena? Para que minha alma viva? E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade que fizesse. E é mais uma cidade ser destruída por próxima e pela contaminação e pela oração de um homem justo foi atendido. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover, enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina que Ló escolheu para o seu rebanho, porque era promissor para o seu rebanho, mas destrutivo para a sua família, destrutivo para a sua riqueza. E todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Acabou aí? Não. 26, Alex. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua. Os servos do Senhor, as tormentas às vezes são oriundas das nossas más escolhas. Deixa eu repetir. As tormentas em nosso viver são oriundas das nossas escolhas. As campinas, as planícies, as muitas fontes de águas destruídas, porque a coroa da criação se corrompeu. E é o que acontecerá com a humanidade que vive em injustiça, que vive em iniquidade e que vive em promiscuidade.
o conhecimento da impiedade dos que vivem em promiscuidade, em injustiça, não é conhecer para temer, é conhecer para destruir a santidade de. Então não dá para ajeitar as coisas. Destruição e ruína de uma sociedade. Então, aquela cidade para onde Ló foi, não foi a cidade onde ele terminou os seus dias. Não foi da maneira que a vida de Ló terminou. Perdeu as suas riquezas, perdeu o seu status quo, perdeu os seus genros, perdeu os seus servos, perdeu o seu rebanho, perdeu o seu CEP, o seu endereço. Agora está em uma cidade pequena, de um número menor de pessoas, mas que aquela cidade que ele escolheu para libertá-la não vai acolhê-lo. E ele segue em direção agora para o monte, onde deveria ter ido antes, e vai habitar em uma caverna, sem riquezas. E aí a história do justo Ló, mencionado por Pedro e falada pelo próprio Jesus Cristo, de que, embora ele, em sua tortura, manteve-se íntegro, não corrompido pelo pecado e resgatado por Deus, vai ter um fim de vida difícil. Haverá ainda consequências terríveis para ele e as suas duas filhas, com o ato incestuoso das duas em o seu plano, em manter herdeiros, gerações posteriores. Hoje convivemos com essas duas nações oriundas de Ló com as suas filhas, o justo Ló com as suas filhas, Irã e Iraque, dois inimigos ferrenhos de Israel. Os dois países odeiam a Israel. E um está aí por esse partido que quer governar o nosso país, adorado pela esquerda brasileira. Então, amados de Jesus Cristo, a única forma de ajudar e abençoar o mundo é viver separado dele. A única forma de ajudar e abençoar o mundo é viver separado dele. Salmos 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você não é inclusivo, você é exclusivo. Deus nos tira do meio da impiedade, não sem antes sermos afligidos muitos e muitos dias por causa da nossa má escolha. Essa escolha de Ló aqui, ela me relembra a escolha narrada na Bíblia com a tentação de Eva. Por que Eva errou? Porque a fruta era agradável aos olhos,
Nossa, que linda! E ela era agradável ao paladar. Dava prazer. Os homens de Sodoma e Gomorra tinham um belo lugar e não dava limite aos prazeres da carne, até que Deus os destruiu a todos. Olhe, observe que nem toda a planície, que nem toda a campina que te fará crescer e prosperar vai te manter próspero e em um lugar bom para você e para a sua família. Sempre procure um lugar onde você possa servir, adorar, honrar a Deus. Ainda que não seja tão próspero, ainda que não enriqueça tão fácil, mas que você tenha uma boa velhice, que você mesmo tendo pouco, possa viver os seus últimos dias dentro do lugar que Deus te colocou para preservar a você e os seus. Quem é culpado por perder todas estas coisas? A cobiça. A mulher de Ló, ela é a culpada? Não, ela era submissa. Quem escolheu e tratou foi Abraão com Ló. Mas todos perecem. Se pelas nossas escolhas mal feitas, só nós pagássemos por ela, parabéns. Mas o duro que as nossas más escolhas colocam em risco toda a nossa família. Destrói todos pagam. E a aflição de Ló não era só por ele, era pela mulher, era pelas filhas, era pelos genros, era pelos funcionários, era pelos seus bens e as suas riquezas. Ló foi arrancado à força para salvar a sua própria vida. Cuidado com os seus sonhos, cuidado com os seus planos. Olhe para a história de Ló. E você, mulher, de maridos que fazem tratos, olhem para a mulher de Ló. Com toda a sua injustiça, o final da vida de Ló foi de tortura, de lembranças, de ter trabalhado tanto e ficado com nada. Aquele velho ditado diz: quem tudo quer, é o zoião, né? Contentai com o que tendes, tendo que comer e o que vestir. Louve ao Senhor. Deus abençoe a você. Deus enriqueça a sua vida no conhecimento de Deus. E viva em justiça, mesmo em meio de um povo corrompido, mesmo em meio a uma humanidade injusta e promíscua. Cuida de ti mesmo, porque esta história aqui mostra que sempre tem quem nos livre de perecer e de morrer. E até anjo é enviado para isso. Nós vamos
findar com o pós-lúdio aqui com o Ed. A todos vocês, uma semana na presença de Deus. A todos vocês, uma semana de paz e de prosperidade em conhecer a Deus, em obedecer a Deus, servir, testemunhar e proclamar de Jesus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Aleluia.